Bom dia, irmãos. Hoje é domingo, dia 12, e estaremos, a partir de agora, iniciando a gravação do nosso vídeo com os comentários da nossa lição de escola dominical, dentro do tema que nós já estudamos já desde o domingo passado, concernente ao nosso comer e beber para a glória de Deus. No domingo passado, nós vimos as formas como não devemos nos comportar, né? Que não dignificam o Senhor na nossa forma de comer e beber. Hoje, na lição de hoje, é exatamente o contrário, né? E vamos estudar, como diz o título da nossa lição, formas de comer e beber que glorificam a Deus. Os textos base do estudo são pelo menos 5, né? 1 Timóteo capítulo 4, de 1 ao 5, 2 Tessalonicenses capítulo 3, de 6 a 12, Gálatas 2, de 11 ao 14 e 1 Coríntios 11, de 23 a 26, além de um versículo isolado na terceira carta de João, no verso 2. Né? Não há como nós comentarmos talvez todos esses textos, né? Porque estamos um pouco limitados pelo nosso tempo e eu quero ver se consigo ficar dentro de um período para que seja apenas um vídeo. Antes de fazer os comentários da lição propriamente, naquilo que foi proposto pelo irmão que nos escreveu, eu queria também, dentro do aspecto da lição, nas lições diárias, nós encontramos isso, né? Há dois assuntos bem importantes que foi verificado, ou pelo menos eu verifiquei, e creio que os irmãos que tiveram o privilégio de estudar a lição durante a semana devem ter verificado também, né? Então nós queríamos comentar sobre esses dois aspectos que antecedem ou vão anteceder aos comentários, aos tópicos que foram apresentados pelo irmão no seu comentário da nossa lição. O primeiro aspecto que eu queria compartilhar com os irmãos é no sentido de verificarmos que tudo o que Deus criou é muito bom. Nós não temos dúvida daquilo que Deus deixou para nós, né? Se nós olharmos alguns versículos, vamos em especial em Gênesis 1 e 31, nós tivemos a oportunidade de, na semana passada, lermos alguma coisa desse texto, né? O verso 31, ele diz assim, do capítulo 1 de Gênesis: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, não há como nós pensarmos diferente. Tudo aquilo que Deus deixou para nós foi da sua própria aprovação. Ele aprovou, né? O grande autor, né? Eu não gosto muito de usar essa expressão, o grande arquiteto, né? Não, eu prefiro dizer que o grande Deus, né? O poderoso Deus. E ele nos deixou de uma forma muito maravilhosa, né? Para que nós realmente desfrutássemos. E também lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 7, vai nos dizer o seguinte, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória,
pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então esse é o nosso Deus, né? Nada do que foi feito deixou de passar pelas suas mãos, pelo seu ato de poder, pela sua palavra, né? Pela sua decisão. Então nós devemos nos contentar, precisamos compreender que tudo aquilo que Deus fez é muito bom e deixou para proveito nosso. Nós vimos na lição do domingo passado, né? Que tudo seria para nosso mantimento, para nossa subsistência. Nós estamos livres para usar da forma dentro dos padrões que Deus nos autorizou. Não temos dúvida, né, de que a terra, melhor dizendo, né, da terra e do mar, nós tiramos todos os recursos e abundantes, extremamente abundantes, para a nossa sobrevivência. É dali que vem. Isso foi, ao criar o homem, o Senhor pensou, foi tão completa essa criação, né, tão extraordinária, que Ele pensou na forma da subsistência nossa, né, e Ele nos permite, né, tudo aquilo que nós precisamos, nós tiramos da terra, do mar, que compõe isso tudo. Olha só o que nós tiramos de recurso, né? Os animais, as árvores, os vegetais, os frutos, as ervas, as hortaliças, os peixes, os recursos minerais, de tudo isso aí, dos recursos em especial também, né? Nós tiramos toda a fonte de farmacologia nossa, os remédios advêm daí, né? Os sais que nós precisamos, as matérias-primas para serem desenvolvidas, tudo aquilo que nós precisamos, desde a nossa para o nosso consumo próprio, né? Que seria para a subsistência do nosso corpo físico, né? Como passando pela questão de medicações, né? Tudo vem daí, né? Que estão atreladas à nossa saúde e também para a nossa satisfação, para o nosso dia a dia, para construirmos aquilo que precisamos para a nossa habitação, né? E para o nosso vestuário, né? Então tudo que Deus fez foi completo. Não há como nós pensarmos de forma diferente, ou até como aconteceu com o povo judeu no passado, né? Reclamar do Senhor. Nós não temos essa liberdade. Deus não dá essa oportunidade de nós murmurarmos contra os seus atos de criação, porque Ele próprio já atestou que tudo que Ele criou é muito bom. Então nós precisamos pensar nisso, né? E reconhecer que tudo aquilo que Deus criou é bom, é glorificar a Deus, né? Conforme está o texto o assunto da nossa lição, né? Esse trimestre que nós estamos estudando, o tópico, o tema principal é exatamente esse, né? Em tudo, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo aquilo que nós recebemos, devemos reconhecer como também muito bom, porque o próprio Senhor já atestou. E isso glorifica ao nosso Deus, né? Segundo aspecto, as aflições, por vezes, tiram-nos o apetite. O exemplo dado na lição foi de Ana. Em determinado momento, Ana, por tudo que ela vinha passando, pela
impossibilidade naquele momento de gerar filhos, era um desejo grande dela, né? Ela vivia entristecida, abatida, não se alimentava. E por vezes isso acontece conosco também. O fato de nós nos abatermos de tal forma, ficarmos tão tristes, né? Depressivos, tira-nos a vontade de fazer as nossas refeições, tira-nos a vontade de não termos mais o nosso apetite da forma que deveria ser, né? Mas o texto de 1 Samuel capítulo 1, no verso 15, do verso 15 ao 18, retrata isso. Quando ela se sentiu em paz, vamos ver 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ver o que aconteceu com ela. Logo depois que ela se tranquilizou. Então diz o texto assim, olha, verso 16: Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então, o Eli, né, o sacerdote Eli, respondeu para ela o seguinte: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E qual foi o desdobramento disso? No verso 18. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, diz o texto, a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Quer dizer, ela recebe, né, aquela bênção extraordinária. Mas ela estava tão enfraquecida que a primeira coisa que ela foi fazer foi se alimentar, e o seu ânimo recobrou. Então, precisamos pensar nisso, né? O livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 7, nos apresenta lá, nos fala nesse versículo, né, que devemos comer o nosso pão com alegria. Coma o seu pão com alegria, né? E beba do seu vinho alegremente também. Então nós precisamos ter atenção nisso, né? Que as tristezas, as dificuldades podem fazer com que nós não percamos o desejo de alimentação, né? E se nós olharmos lá em Atos capítulo 2, verso 46, nós temos lá escrito, né, a forma como a igreja primitiva se reunia, né? Aquele trecho final de Atos capítulo 2, né? E um dos versículos lá dizia que os crentes, os irmãos, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então essas coisas precisam ser compreendidas, né? Vivemos num mundo de muita dificuldade, de muita busca pela possibilidade, uma luta desenfreada que nós vivemos, né? Mas isso não pode fazer com que impeça-nos esse desejo. É um desejo santo, permitido por Deus, e nós precisamos mesmo compreender isso. E isso significa que comer e beber com alegria glorifica a nosso Deus, né? Então, são esses dois pontos iniciais que eu gostaria de destacar antes de, e agora já pensando, né, em iniciar os comentários da lição dentro dos tópicos que foram apresentados pelo nosso irmão comentarista, né? Outro aspecto, já dentro da lição propriamente, né? Comer e beber com gratidão
e alegria. Sobre alegria nós já vimos, citamos Eclesiastes, né? Capítulo 9, verso 7, né? Capítulo 9, verso 7, que é um dever nosso. O Senhor se agrada quando nós comemos com alegria. E aqui tem uma palavra que acrescenta isso, né? É a gratidão. O que é gratidão? É ações de graça. É agradecer ao Senhor por aquilo que tudo Ele tem nos dado, pela oportunidade de continuar a nossa vida, a nossa subsistência, usando dos meios que Ele tem nos dado. Tudo Ele tem deixado. E é preciso que nós pensemos nessa questão do porquê agradecer, né? Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 6. Vamos ver o que o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos em Tessalônica a respeito disso. 1 Tessalonicenses, capítulo 6. Perdão, não é Tessalonicenses, não, é Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7 e verso 8. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma levaremos dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos alegres, estejamos contentes, sejamos agradecidos. Isso Deus quer de nós. Da mesma forma que o maná era dado ao povo de Israel, só se apresentava para um dia, só servia para aquele dia, porque Deus, no seu ato criador, Ele supre-nos a cada dia. E Paulo vai recordar isso à igreja nesse sentido, né? Que não devemos nos preocupar com o amanhã. Nós não trouxemos nada, não foi ato criador nosso, foi do nosso Deus, né? E também quando formos para a glória, tudo ficará aqui, né? Nada levaremos. Então nos contentemos com aquilo que o Senhor tem nos dado a cada dia, a cada manhã, ao longo da nossa vida, né? Devemos pensar. Por que é importante agradecer, né? Primeiro, o aspecto que envolve aqui é que o próprio Senhor Jesus Cristo o fez. Ele não deixou isso, não deixou de dar esse ensinamento aos seus discípulos e que ainda nos dias de hoje nós participamos, né? Mateus 14, vamos ver o que o Senhor Jesus mesmo ele faz, né? Mateus 14, versos 19 e 20. E tendo ele mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então era uma prática do Senhor Jesus Cristo. Era comum, ele tinha não propriamente um hábito, né? Mas ele reconhecia em Deus o autor de tudo aquilo, ser o provedor de tudo aquilo que ele próprio, o Senhor Jesus Cristo, junto com seus discípulos, recebiam. E nós também. E ainda Mateus 26, versos 26 ao 27, nos diz o texto assim, olha. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, né? Da mesma forma ele fez com o vinho, né? Com a bebida, né? Eram ingredientes que estavam ali naquele momento da ceia, né? Na mesa, diante deles. Falava do corpo
e do sangue. E em ambos o Senhor agradece, né? Então é maravilhoso nós pensarmos como Deus agiu, como o Senhor Jesus Cristo agia em completa conformidade com Deus, né? Agradecendo pelos alimentos que recebia. Também Paulo, aos 1 Coríntios, nós vamos encontrar Paulo falando isso, no capítulo 10. Vamos ler, vamos lá no texto rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 30. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 30. Paulo diz assim, olha: Primeira Coríntios, capítulo 10, verso 30. Eis a razão porque há entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem, né? O deixar de agradecer faz de nós pessoas comuns, e não é esse ensinamento, né? O ensinamento que nós recebemos da palavra de Deus, dos apóstolos no passado, é: sede agradecidos, sede sempre agradecidos, portai-vos dignamente. E o Senhor nos orienta a que sejamos agradecidos em tudo aquilo que por tudo aquilo que nós recebemos. O próprio Paulo, em Atos 27, verso 33 ao 35, depois daquele naufrágio, né? Nós vamos encontrar o apóstolo agradecendo. Atos 27, de 33 e 35. Vamos ler o 34 também. No final do 33, ele diz que hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eles já estavam todos debilitados. E Paulo diz assim, olha: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomou um pão. E o que ele faz? Agradece. Ele dá graças ao Senhor, né? Deu graças a Deus na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer, né? Coisa preciosa. Todos cobraram ânimo, ou recobraram seu ânimo, e se puseram também a comer. Então é um mandamento, não temos como fugir disso, né? Tudo aquilo que recebemos do Senhor é dádiva, é bênção, é motivo de agradecimento, né? Lá no passado, infelizmente, nós vimos as reações do povo com relação a isso, né? E Deus agiu, Deus reprovou a atitude do povo. Está lá registrado em Números capítulo 11 e Números capítulo 21. Então, irmãos, comer e beber de forma com gratidão e alegria também faz parte desse aspecto que nós estamos estudando, né? Também é glorificar a Deus. Não pensemos diferente. É uma obrigação que nós temos de poder agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos tem dado, em todos os aspectos, no nosso vestuário, na nossa habitação, do nosso emprego, da nossa alimentação, tudo aquilo que Ele tem nos dado é motivo de agradecermos, e Ele sente-se glorificado por essa atitude que nós temos. Outro aspecto, né, o comentarista vai falar no comer e beber às custas do próprio trabalho.
né? A referência é de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 6 a 12, né? Não há dúvida de que o nosso trabalho, aquele que tem o privilégio de ter o seu trabalho, eventualmente muitos hoje aposentados, né? Mas já deram a sua vida, esforçaram-se para hoje, mais ao final da sua vida terrena, terem a possibilidade de continuar recebendo do Senhor, tendo os recursos para poder adquirir cumprir as suas necessidades. E isso é glorificado diante de Deus. Deus se agrada disso. Ele coloca isso com muita clareza, né? Digno é o trabalhador do seu salário. E é através do nosso salário que nós recebemos, compramos, agimos a nossa vida sem que deixemos de observar que tudo aquilo que nós recebemos, inclusive o nosso trabalho, provém de Deus, é dádiva dele. Então, por isso devemos ser agradecidos, né? Não vamos misturar, como bem disse lá o comentarista, né? Entre o necessitado e aquele que é descuidado nessa área, né? Infelizmente, isso tem sido peso para muitas famílias, né? As pessoas, e às vezes até chefes de família, que chegam a um determinado momento, não querem mais trabalhar, deixa por conta de filhos, deixa por conta da esposa, ou se aproveita de outros familiares. A Bíblia não ensina isso. Muito pelo contrário, cada um de nós, a Bíblia fala que nós devemos o quê? Ter o nosso próprio salário. E o nosso próprio salário vem através do trabalho, do nosso trabalho. Foi essa a determinação, né? Quando o Senhor ele dá todos os recursos para a nossa sobrevivência. Coloca o homem naquele jardim, mas ele deu duas recomendações. Primeiro, guardar, né? Ter prudência, proteger para não faltar. E segundo, o quê? Cultivar, né? Fazer com que a terra seja próspera, que cada vez mais, enquanto ele sobrevivesse, o homem aqui na terra, ele tenha de onde tirar os recursos. Isso tudo é trabalho, né? O homem é digno do seu trabalho por causa disso. Quando ele peca lá, né, o Senhor já dá a sentença a eles, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Uma coisa individual, né? Não podemos pensar somente nos recursos do alheio, né? Daquele que está próximo de nós. Não confundindo, evidentemente, com os necessitados. Há momentos que nós precisamos mesmo socorrer, né? Pessoas que estão à nossa volta com dificuldades. Faz parte do nosso caráter cristão, né? Precisamos entender isso. Por um momento eventual, por uma grave tristeza, a separação de alguém, um cônjuge que morre, enfim, igual nós estamos vivendo nesse momento, né, dessa pandemia, né? Quantas pessoas já estão perdendo seus empregos, né? Eu já tomei conhecimento de pelo menos uns 4 pessoas, né, do nosso relacionamento, do nosso conhecidas nossas, que já perderam seus empregos, né? Se isso vai demorar, se isso vai ser rápido, não temos a certeza. E às vezes esses planos governos, né, essas atitudes que se tomam, faz com que famílias passem por necessidades grandes, né? Eu mesmo já tive, infelizmente, eu já passei por cerca de 3 para 4 anos sem trabalhar, sem emprego, né? Mais ou menos como nós estamos vendo aí, né, um índice alarmante de desemprego no nosso país,
por ações de governos desastrosos que passaram por aí, né? Cerca de 13 milhões de desempregados no nosso país. É um número alarmante. Então não é incomum nós encontrarmos famílias, pessoas passando dificuldades. É só olhar as nossas ruas como estão cheias de pessoas necessitadas nesse aspecto. E não podemos pensar diferente. A igreja tem que estar se posicionando quanto a isso, ajudando quando for necessário. Vamos ver o que diz Provérbios capítulo 31, verso 20. Vamos ler esse texto de Provérbios 31, verso 20. Nos diz assim, olha: abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Isso é bíblico. Faz parte do nosso caráter cristão atender aos necessitados, mas evidentemente aos necessitados. Não aquele que não tem compromisso com o trabalho, não quer trabalhar, se recusa. Infelizmente há casos assim, né? Mas aquele que eventualmente está passando por dificuldades, o socorro deve ser prestado. Também no mesmo livro de Provérbios, no capítulo 22, no verso 9, a palavra de Deus nos diz assim, olha, 22 e 9, o generoso será abençoado. O generoso será abençoado, porque dá o seu pão. Aqui fala pobre, né? Mas vamos botar o necessitado, né? Então são prerrogativas que a palavra de Deus nos mostra e nós temos que estar atento a isso e saber diferenciar quem efetivamente está precisando para que possamos socorrer e aquele que eventualmente não está preocupado, né, em gerar recursos para a sua própria sobrevivência e acha que tem que depender dos outros. Não é esse o ensino, né? A esses, a palavra de Deus diz também em Provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Por quê? Porque a formiga é trabalhadora, ela tem esse aspecto, né, de provedora das suas necessidades, supridora das suas necessidades, armazena para o momento em que ela não pode sair. Esse é o aspecto, né? Esse é o ensino. Então precisamos compreender, né? E ainda Eclesiastes, em Eclesiastes também encontramos a palavra de Deus nos dizendo o seguinte, no capítulo 11, verso 1, verso 2, nos diz assim, olha, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias os achará. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que sobrevirá à terra. Então a palavra de Deus, ela mostra isso, né? A necessidade de distribuir para aqueles que estão necessitados, efetivamente os que estão necessitados. Fazer isto, comer e beber às custas do próprio trabalho, também é uma forma de glorificar a Deus, porque isso é mandamento dele, né? Digno é o trabalhador do seu salário, né? E lá em Gênesis, o Senhor deu tudo a eles, né? Estava tudo nas mãos deles, mas ali, a partir dali, ele sentenciou depois do desvio, né? Daquele casal, do seu pecado, da desobediência. Ele disse, do suor do teu rosto comerás o teu pão. É trabalho, né? Isso é glorificar a Deus. Outro aspecto, comer e beber em boa comunhão com os irmãos. Gálatas 2,
versos 11 a 14. 1 Timóteo capítulo 5, verso 20, nos diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que os demais temam. O texto de Gálatas, ele nos apresenta uma coisa muito interessante, né? Nós sabemos que no início da era cristã, da igreja cristã, a igreja era composta dos gentios e dos judeus, né? Então havia aquela divisão, né? Muitos cristãos judeus, seguidores de Cristo judeus, ainda estavam sobre os dogmas da lei. Não podiam se comer, não podiam participar de determinadas refeições porque tinha esse ou aquele alimento, né? E aqui no capítulo 2, nós vamos ver uma pequena, um entrevero, né? Uma discussão entre Paulo e Pedro, exatamente por causa dessas coisas. Olha só, vamos ler o texto, capítulo 2, verso 11 a 14. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, é Paulo falando, né? Porque se tornara repreensível, necessitado de ser repreendido. Com efeito, olha o que estava acontecendo. Antes de chegar alguns da parte de Tiago, quem era Tiago? Um judeu também, né? Igual Pedro. Antes que Tiago tivesse chegado, Pedro estava sentado comendo com os gentios. Quando, porém, chegaram Tiago e outros, né, os judeus, Pedro se levanta e se afasta. E, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, ou seja, os judeus que estavam com Tiago. Ele ficou preocupado com eles, porque sendo ele um judeu, né, no conceito de muitos judeus que estavam ali, já presentes ali, ao vê-lo comendo ali, participando com os gentios, esses que eram legalistas, né, defensores da circuncisão, iam questionar a Pedro, né? E o que aconteceu? E também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, aí Paulo, né? Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, e na presença de todos, né? Se sendo tu judeu, vives como um gentio e não como um judeu, por que obrigas agora os gentios a viverem como judeus? É um contrassenso, né? A igreja já estava passando por outro período. O próprio apóstolo Paulo já tinha recebido essas informações do Senhor. E quando ele vê Pedro, num determinado momento, no meio dos gentios, Paulo deve ter pensado, que bom, Pedro, né? Mas bastou Tiago e outros judeus chegarem para Pedro se levantar. Quer dizer, isso foi uma completa falta de comunhão, né? Não havia ali sinceridade nesse aspecto, né? E é nesse aspecto que nós devemos pensar, né? Devemos estar sempre em comunhão com os nossos, né? E quando há alguma dificuldade, é necessário que seja repreendido, como Paulo fez em relação a Pedro, né? E ele vai usar esse versículo. Como pode, sendo tu judeu, vive como um gentio, né? E não mais como judeu. Estávamos em outra época, né? Não era mais necessidade de viver da forma como o judeu vivia, né? Paulo, apenas em 3 aspectos, falava a respeito que não devia ser
comer sangue, coisas sacrificadas a ídolo e uma outra coisa lá que eu não estou me lembrando, né? Fora isso, todo aquele judaísmo que eles estavam habituados a viver deixou de lado. Era para ser deixado de lado, né? As coisas eram santificadas por Deus, né? E o próprio Paulo vai falar a Timóteo, né? Lá no capítulo que nós lemos semana passada, né? Que tudo vem de Deus, e se é santificado, deve ser bem recebido. E era o que acontecia, o que não estava acontecendo. Então Paulo repreende a Pedro, né? Nesse aspecto, né? Pedro naquele momento estava se tornando uma pessoa em que o exemplo não era bom. Claramente ele estava fazendo ali uma segregação. Não havia comunhão de Pedro na acepção da palavra com os gentios naquele momento, né? Quando seus amigos, seus irmãos judeus chegaram, ele tratou de sair fora dali, né? Para que não fosse questionado. E acabou sendo questionado, né? Então, a comunhão, irmãos, é preciosa para nós. Deus é glorificado quando nós estamos em comunhão com os irmãos, comendo todos juntos com o mesmo pensamento, né? Não é o que diz lá o Salmo 133, verso 1? Quão precioso é que os irmãos vivam em união, né? Essa é a forma, né? Não pode haver como é que eu vou dizer, que essa separação que estava fazendo ali naquele momento Pedro em relação aos gentios, né? Porque chegaram os outros, eu já não vou ficar mais aqui para não causar embaraço ou não ser questionado, mas Paulo, já recebedor dos novos preceitos da igreja do Senhor, Paulo vai chamar a atenção de Pedro, e na frente de todos, né? Pedro foi repreendido. Pedro era uma autoridade mesmo. O próprio Paulo fala, né, em outro texto, que Pedro, Tiago e João formam o quê? O esteio da igreja, a coluna da igreja cristã, né? Mas algumas práticas ainda se viam, né? Estavam ainda pensando nos tempos do legalismo judaico. Mesmo eles sendo judeus, não tinham mais necessidade, né, de praticar aquilo. Todos estavam ali vivendo numa nova época, né? Numa época em que a comunhão deveria ser cada dia mais aperfeiçoada e plena, né? E é isso que Deus deseja, né? Então, comer e beber em comunhão com os outros é glorificar ao nosso Deus. E finalmente, irmãos, o outro aspecto que nós encontramos é a respeito de comer e beber, o sétimo, né? O sexto, nós já tivemos um bom comentário a respeito disso na última lição, né? Comer e beber de maneira saudável. Aqui o comentarista ele vai para o aspecto do nosso templo, do nosso corpo ser templo do Espírito Santo, né? Todos nós sabemos, né? Nós vamos fazer só esse pequeno comentário, né? É preciso que nós cuidemos do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, né? E Deus se agrada que nós comamos e bebamos de maneira saudável. Mas vamos ficar só nesse comentário, porque já fizemos bastante alusão a isto no outro texto, na outra lição de domingo passado, quando foi abordado
o aspecto de não glorificar a Deus, né? E passou por isso, o comer de forma desregrada, o beber exageradamente. E aí hoje a lição vai nos apresentar o oposto disso, né? Que se fazemos de forma, a palavra usada lá, usei muito essas duas palavras, comer e beber de modo equilibrado, né? Com prudência, né? Cuidado. Isso tem a ver com a lição, é ser saudável, né? É comer de forma saudável. E o último aspecto é participar da ceia do Senhor dignamente. O texto usado é o de 1 Coríntios, Paulo, né, quando ele se depara com a igreja ali em Corinto, né, uma igreja que ele criou, ajudou a criar, deu sustentação espiritual, ensinou, né, ele fala mesmo nesse capítulo, né, nesse texto, o que recebi do Senhor vos dou. Paulo foi muito cuidadoso e ele sabia que o que ele tinha dado, o que ele tinha ensinado à igreja era algo precioso, correto, dentro daquilo que ele recebeu do Senhor, né? É bom nós notarmos que Paulo aqui ele faz uma colocação que muitas das vezes nós erramos como ministros da palavra, né? Achar que nós é que estamos ensinando. Não, é Deus quem está nos ensinando. E ele deixa muito claro isso. O que eu recebi do Senhor, eu vos passo, eu vos informo, eu vos digo, né? E ele percebe ali graves desvios na igreja, né? Conta-se que naquela época, né, antecipadamente ao período da ceia, era comum se reunirem em algumas casas, né, para, desde as primeiras horas do dia, né, fazer refeições, né, e aí fazia aquela mistura, né, com a ceia ao final. Só que quando chegava o período da ceia, aquelas pessoas que eram mais abastadas, né, ricas, que normalmente eram os que detinham o poder financeiro, né, eram as que levavam as comidas para as casas para ceiar, né? Quando os menos favorecidos chegavam, que normalmente eram escravos, eram pessoas que dependiam de sair dos seus trabalhos, né, para poder se reunir. Todos crentes, né, para poder se reunir. Então, quando chegava lá, a comida praticamente, para esses, era o resto, era o que sobrava. E Paulo começa, quando ele vê isso, ele se assusta com isso, né? Não havia o mínimo sentido de comunhão. Então, Paulo, ele faz esse chamamento a eles, até porque o que ele tinha ensinado era totalmente diferente disso, estava de acordo com aquilo que o Senhor Jesus tinha lhes ensinado, e então a gente vê na percepção de Paulo, né, o completo desvio, né, na celebração da ceia. E a partir dali, a história conta, né, que a ceia dissocia-se dessas reuniões quase que sociais que haviam, né? Era muito comum isso, né? Mas volta-se aos primórdios, né? Aos primeiros anos, onde a igreja se reunia para partir o pão, para oração, para estudo da palavra e para comunhão. Então, Paulo vê que ali estava acontecendo graves coisas, né? A ponto de colocar em xeque, né, a própria mensagem do Evangelho, né? O próprio testemunho que o Evangelho dava no sentido de todos comungarem.
E Paulo vai chamar a atenção. Olha um dos problemas, algumas coisas que eu relacionei que faltava naquela igreja, estava acontecendo. Era comum, né? Fazia uma refeição comum e ao término celebrava-se a ceia, né? Mas não todos, que eles não esperavam por todos, né? Os mais ricos comiam mais porque traziam junto com seus amigos, e o que sobrava, vez por outra, a maioria das vezes, eram alvo dos menos favorecidos. E Paulo vai condenar isso. Isso era uma forma indigna, né, de cear, né, de participar da ceia, né, como o nosso comentarista propôs nessa manhã, né? Participar da ceia dignamente é glorificar a Deus. A ceia, eu destaquei algumas coisas importantes, irmãos. A ceia é um momento de comunhão. E a indignidade não era por pecados propriamente. Apesar que esses desvios eram fazer acepção de pessoas, também é um pecado, né? Mas era exatamente isso, não saber esperar uns pelo outro, não discernir a respeito do corpo do Senhor Jesus Cristo, do seu sangue, que é para todos. Aí está o aspecto da indignidade. E Paulo vai nos apresentar que isso precisava acabar, né? Ele reprovou. O sentido da ceia é o que está lá relatado em Lucas capítulo 22, né? No verso 15, quando o próprio Senhor Jesus, para os seus discípulos, ele diz: desejei comer convosco esta ceia, né? Esta Páscoa. E ali o Senhor institui a ceia para lembrança, para recordação e para anunciação da sua morte, até que ele retorne e venha nos buscar. O culto da ceia deve ser em gratidão e louvor. E lembrar que Paulo, que pelo amor de Deus, né, Paulo não, e lembrar que pelo seu amor nós fomos transportados para um novo reino, o reino da sua maravilhosa luz. É por isso que nós reunimos na ceia. A ceia não